falar em férias, muitos pais são separados, né, e se dividem, então, na criação dos filhos. Desde 2014, a guarda compartilhada, como regra, né, busca assegurar a participação ativa dos responsáveis na vida, né, dos filhos. Mas como manter, então, uma boa convivência neste período de horários mais flexíveis? Por isso a gente conversa com a Daniele Biasi, que é especialista e professora de Direito de Família e Sucessões, associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. Uma boa tarde para você, Daniele. Uma boa tarde e obrigada, né, por aceitar nosso convite, estar aqui conosco hoje. Boa tarde a todos os telespectadores também. É um prazer imenso estar com vocês. Prazer todo nosso. Bom, Daniela, vamos explicar para o pessoal de casa, né? A gente quer saber, né? Porque há pouco a gente falava sobre essa questão das viagens, né? Neste período do ano agora. Como que ficam, então, os direitos, né, dos responsáveis neste momento? Há diferenças, inclusive, para quem mora com o menor ou não? Como que fica isso? De modo geral, as férias, elas ficam reguladas por aquilo que a gente chama de período de convivência. Antigamente a gente falava direito de visita, né? Mas filho não é visita, então eu prefiro a palavra convivência. Elas ficam reguladas normalmente dividindo de maneira equivalente entre os genitores. Então, 15 dias pai, 15 dias mãe. Isso é independente do tipo de guarda. Se a guarda é compartilhada ou unilateral, o direito de convivência permanece. E, como eu disse, normalmente essas divisões já ficam estabelecidas no momento em que acontece a separação e toda a decisão judicial, o acordo sobre a regulamentação desses dias, feriados, férias, dias dos pais, aniversário. Mas é claro, nas férias isso tudo fica mais intenso, sobretudo se não há uma boa relação entre os pais. Mas, de modo geral, é o que estiver estabelecido ou na sentença judicial ou no acordo que o juízo eventualmente homologou. Daniele, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Agora para uma Boa situação um tarde. pouquinho mais complicada, né? Quando a gente fala de viagens internacionais, é necessário algum tipo de documentação? Como funciona a questão do período de permanência dessa criança, desse adolescente para fora do país? Então, nas viagens internacionais, a regra, a gente mantém aquele padrão, então a convivência permanece dentro daquele período em que foi estabelecido, ou pela sentença que determinou, ou pelo acordo homologado pelo juiz, mas nas viagens internacionais não basta a companhia de um dos pais, é obrigatória a autorização do outro. Diferente das viagens interestaduais, intermunicipais, que basta a companhia de um dos responsáveis, nas viagens internacionais, essa autorização ou ela consta diretamente do passaporte da criança. Hoje em dia, quando você vai tirar um passaporte para uma criança, ali já é solicitado. E quando os pais comparecem em conjunto para emitir esse documento, eles podem fazer constar já ali a autorização para que apenas um, né, esteja com a criança naquele momento da viagem internacional. Se não existir essa autorização no passaporte, porque ninguém está obrigado a dar essa autorização, o juiz é que vai determinar. A gente tem uma autorização para viagem que é feita pelo sistema dos cartórios do Brasil, né, que é o e-notariado. Então, ali tem uma autorização que é possível emitir e também a autorização judicial. Mais uma vez, se já existe um período de férias separado para cada um dos genitores, é importante, é interessante, para evitar discussões, que as férias sejam justamente programadas obedecendo o que consta ali daquele acordo do casal. Agora, é claro que as partes tendo uma boa relação, elas podem eventualmente transigir, esticar por conta de uma viagem especial, que a criança, o adolescente permaneça um pouco mais, mas tudo isso deve ser devidamente comunicado e acordado entre os pais. Mas assim, se teve alguma mudança, né, foi acordado ou não, mas aí teve um descumprimento de um prazo, vamos dizer, do que já foi acordado, né? O que traz também, assim, de complicações, né, vamos dizer assim, com relação a esse período de convivência, né, esse descumprimento. Tem consequências, né, para esse genitor? Isso depende de cada caso, Daniele? Vai depender da seguinte situação: a gente tem que ter sempre, tentar buscar um equilíbrio, uma razoabilidade, né? Claro que quando você tem um padrão de convivência e de visitas estabelecido
O justo e o correto é que aquilo seja cumprido de maneira rigorosa por todos, seja com relação à data, seja com relação aos horários. Por quê? É uma forma de respeito também ao outro genitor, né? Que também pode ter se programado, que também quer fazer uma viagem ou um passeio. É também uma demonstração para o filho de respeito ali às regras estabelecidas. Agora, quando eu falo em razoabilidade, a gente também tem que pensar que podem acontecer intercorrências. Vamos imaginar uma viagem internacional e não é incomum um voo cancelado, um atraso, uma alteração aí nesse roteiro por uma circunstância alheia à vontade do pai ou da mãe que está acompanhando aquela criança. É preciso que a gente seja razoável dentro dessas circunstâncias, né, que pode acontecer um eventual atraso. Agora, nas situações de extrema litigiosidade, em situações em que esse atraso não é uma mera circunstância ocasional, mas na verdade é um modus operandi, é uma maneira de agir, é uma tentativa de subtrair a criança injustamente daquele regramento de convivência que estava estabelecido, isso pode ser informado ao juiz, tá? Para que a justiça determine ali as ações que entender cabíveis naquele caso, chegando ao extremo, em algumas circunstâncias, até mesmo de busca e apreensão de menores. Com certeza. Daniele, muito obrigada, viu, pelas suas orientações, pela participação aqui conosco. Lembrando que o respeito é a base de tudo, não é mesmo? Se foi acordado também, vamos seguir certinho, né? Fora esses imprevistos, é claro. E tudo pelas crianças, né? Pelos filhos. Pensando Aí sempre que no tá. bem-estar, né, deles. É o foco, não é? Isso, eles são uma prioridade absoluta sempre. Isso aí. Obrigada. Uma ótima tarde para você, ótima semana. Tchau, tchau. Um abraço para Obrigada, você. igualmente.